A gente vai lembrando, irmão, que a gente vai retirar, a gente vai ter dois momentos de oferta. A oferta da igreja, no final do culto a gente tem a segunda oferta. Por quê? Porque essa segunda oferta vai ser enviada para o ministério, para enviar para os missionários, viu? Os missionários que estão espalhados aí em vários países, a gente vai enviar uma oferta. Todas as igrejas do Verbo da Vida vão estar arrecadando uma oferta para enviar para eles. Então, domingo a gente vai trazer uma oferta específica para os missionários. Mas, enfim, domingo agora à noite, se o Senhor me permitir, eu quero trazer um assunto nessa igreja que meu coração está queimando e a gente precisa estar atento com as coisas que estão para acontecer sobre o fim dos tempos. Amém? A gente precisa se atentar para isso, gente. O negócio é sério, é mais sério do que o que você está pensando, irmão. Só falta uma coisa acontecer para o anticristo se manifestar. É o acordo de paz em Israel, onde vai ser estabelecido o templo de Salomão, lá no Monte Moriá. Existe uma profecia bíblica que o templo vai ser construído. E por que eles ainda não construíram? Esses anos todinho, por que eles não construíram? Porque se eles fossem construir agora, haveria a terceira guerra mundial. E por isso que eles não construíram. Porque lá está a mesquita de Maomé estabelecida. Colocaram a mesquita de Maomé no lugar do templo de Salomão. E só vai ter um homem na face da terra que vai conseguir esse acordo de paz para levantar o templo de Salomão, lá no Monte Moriá, em Jerusalém. E esse homem se chama o filho da perdição, o anticristo. Então está perto demais, irmão. Está perto demais. Significa que está perto do arrebatamento da igreja. Está tão perto, irmão, que a marca da besta, dita lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, quando for dada a marca da besta, o povo nem vai comprar nem vender se não tiver a marca da besta. E a marca da besta, a Bíblia fala claramente que é uma implantação, como é que diz? Uma marca que será colocada ou na cabeça, na testa, ou na mão direita. E a gente sabe aí o que está acontecendo, irmão. Eu não sei se vocês já ouviram falar num homem chamado Elon Musk. Quem já viu falar? É um dos caras mais ricos da face da Terra. E ele já está fazendo testes em animais com microchips que vão interagir com os neurônios da mente humana. Amém? Ou seja, tudo está encaminhando para a marca da besta. E como é que vai ser isso? Como é que isso vai acontecer? Como é que essa coisa vai acontecer? A Bíblia diz que ninguém vai poder comprar ou vender se a marca da besta se não tiver a marca da besta. Eu falei há muitos anos, vai haver um dia que não vai ter dinheiro de papel, vai haver um dia que não vai ter dinheiro de papel. Dizia ou não dizia? Já está encaminhando ou não está? Já chegamos no Pix. O Brasil já lançou uma nova moeda chamada Drex, se eu não me engano. Né? Moeda virtual. Daqui a um dia não tem mais papel. Isso está empurrando para uma moeda única, um governo único, uma religião única. Tudo sendo preparado para o anticristo se manifestar. O negócio é sério, irmão. Vai forçar as pessoas a entrar no sistema e ser chipada. Vai forçar. E por que vai forçar? Porque só compra ou vende se tiver. Se não tiver. Então, está mostrando a gente que está mais perto do que nunca. Nós estamos vivendo a geração do arrebatamento. Você pode dar uma glória a Deus? Estou dizendo isso não é para você ficar triste, não é para você ficar alegre. Nem ficar com medo, é porque está perto de Jesus voltar. Está perto do mal ser lançado no lago de fogo. Está perto da volta de Cristo e do governo milenar. Tudo isso está profetizado na Bíblia. Tudo isso que eu estou falando está profetizado na Bíblia.
E eu vou preparar um culto de domingo agora à 8 nessa igreja para falar dessas coisas. Para a gente ficar atentos. Por que atentos? Porque se você já busca, busque mais. Se você já lê a Bíblia, vai ler mais. Se você é fervoroso, vai ser mais. Amém? Glória a Deus, mas eu estou só falando aqui um pouquinho para deixar uma expectativa no teu coração. E não é para ficar com medo de vir não, viu? Porque Deus vai arrebatar a igreja. Deus, nós vamos encontrar com Cristo nos ares. Está escrito na Bíblia, não é isso? Está escrito? E eu fico feliz, eu não fico triste não. Amém? Pena de quem não nasceu de novo, né? Aí o problema é com ele e Deus. Mas enfim, vamos para o assunto que foi determinado hoje. A gente vai falar sobre unção. Quero já deixar essa indicação aqui. Esse livro é extraordinário. Eu acredito que tem. Já estou vendo ele lá na livraria, lá em cima. Não sei se tem mais de um. Chamado A Unção da Cura. É extraordinário. Se você, quem ama a unção? O que é unção? É o poder de Deus, né? Unção é o poder de Deus. Unção ela é uma energia, viu? Uma energia. É uma eletricidade no mundo espiritual, viu? Nós vamos estar falando aqui hoje. E nesse livro você vai aprender a unção da cura. Você vai aprender um pouco sobre a unção. Eu vou até ler um trechinho aqui, ó. Diz aqui, ó. Você sabia que a unção, tudo que é ensinado aqui é extraído da Bíblia, viu? Todos os livros, nós não colocamos qualquer livro aqui nessa biblioteca. E no Verbo da Vida em geral não se coloca livros que não estejam em linha com a palavra. São peneirados. Então, o que tiver aqui nesse verbo aqui em Campina Grande, Patos, onde tiver, é a mesma linguagem. E nesse livro aqui, ó, você vai entender, ó. Você sabia que a unção da cura é transmitida por vários métodos, sendo que um deles é a imposição de mãos. Age juntamente com a fé da pessoa para efetuar os resultados desejados. É suficientemente poderosa para lançar fora as enfermidades e os males e destruir qualquer jugo de escravidão na vida das pessoas. Amém? Aprenda a operar o poder de cura que Deus tem para você e receba o que lhe pertence. Eu já li, inclusive eu li esses dias, senti um desejo muito grande de reler algumas coisas sobre esse livro e fiquei novamente impactado, porque a gente lê e vai aprendendo mais coisas, não é assim? E eu achei uma parte aqui incrível que fala sobre o equilíbrio da fé e do poder. A gente tem que entender, operar na fé também e entender quando a unção está em operação. Amém? E ele diz aqui, eu vou ler bem rapidinho, ó, isso é algo muito interessante que nos levará de volta a um pensamento já exposto. Por isso vamos ensinando e retornando às mesmas verdades. Vou adiantar aqui. Jesus autorizou, deixa eu ver aqui, abordando as mesmas verdades, diferente. Como esse é um assunto novo para a maioria dos leitores, quero esclarecê-lo bem. Jesus autorizou e evidentemente concedeu poder aos apóstolos, conforme acabamos de ver. Note, porém, mais uma coisa. Eles se depararam com alguém que não recebera a unção do Senhor, mas estava fazendo as obras no nome de Jesus. E João disse a Jesus, Marcos 9:38, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Versículo 39, Jesus respondeu, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Amém? Então Jesus estava falando aqui, ó, os discípulos chegaram, interessante, só um comentáriozinho aqui sobre isso aqui. Os discípulos chegaram até Jesus e disseram assim, Senhor, tem umas pessoas ali que estão expulsando demônio no teu nome. Aí Jesus diz assim, não, pode deixar, não proíba não, deixa eles expulsar. Ele não andava com Jesus, mas provavelmente, isso é Bíblia, está na Bíblia. Provavelmente eles tinham visto
Jesus operando na unção e expulsando demônios. Olha, estão expulsando ali. E eles ficaram tipo um certo tipo de inveja. Aí Jesus disse, não, deixa eles expulsar os demônios. Pode deixar. Porque se eles estão expulsando demônios, então ele não é contra nós. Ele é a favor de nós. Então, essas pessoas que estavam expulsando demônios, elas estavam expulsando demônios não pela unção, mas pela fé. Amém? Porque Jesus tinha concedido a unção aos discípulos para expulsar demônio. Então o que é que nós aprendemos? Existem coisas que é feita por meio da unção. Existem coisas que é feita por meio da fé na palavra. Amém? Existem curas que nós recebemos quando a unção flui. Existem curas você confessando a palavra, declarando que você é curado. Quem está entendendo? Então a gente tem que ficar nesse meio termo. A gente tem que entender o poder da unção, mas também temos que ficar com a palavra. Se a gente só caminhar pelo lado da unção, a gente, quando chegar um problema e uma dificuldade, a gente não vai saber se posicionar em fé para combater aquele mal. A gente vai esperar só o mover da unção. Mas o mover da unção não é toda hora. Quem concorda? Amém. Então, às vezes é necessário usar fé. E às vezes é necessário só o mover da unção. Exemplo, eu fui lá em São Vicente visitar uma senhora que estava com câncer. A irmã Neide me convidou e a gente foi lá. Quando eu pisei na calçada, que eu fui caminhando, eu falei com o Senhor, Senhor, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? É um câncer. Como é que o Senhor quer que eu faça? Porque era uma mulher que não tinha entendimento da palavra, não conhecia a palavra de Deus, e eu disse, Senhor, a única coisa que eu posso fazer é orar pela fé, porque a unção não está aqui. Quem está entendendo? Porque a unção é algo, irmão, que vem quando Deus quer, ela move quando Deus quer, não é quando eu quero. Entendeu? Mesma coisa, você pode se mover na unção, mas não é quando você quer, é quando Deus quer. E ela é perceptível, nós sentimos a unção. E quando eu fui caminhando lá, entrei para dentro, só veio dentro do meu coração a palavra que eu ia ler a palavra e pregar. O Espírito Santo disse, pregue sobre salvação. Eu disse, tudo bem, vou pregar sobre salvação. Preguei sobre salvação para ela, fiz o apelo, ela aceitou Jesus. E eu disse, aí eu fui complementar, agora lance a palavra da fé nela. Aí eu fui e disse assim, olha, o mesmo Jesus que salva é o mesmo Jesus que pode te curar. Se você acreditar, você pode, qualquer momento aqui, você se acordar sem nenhum sintoma e sair andando. Eu estava falando, eu estava injetando fé no coração dela. Não havia unção ali. Amém? Então o que é que aconteceu? Eu pus a mão sobre ela e orei por ela. Né? Ela fez a confissão, aceitou Jesus e foi salva. Eu pus a mão e orei por ela. Quando eu pus a mão e orei por ela, eu percebi algo saindo da minha mão. Agora foi forte. Eu não sei o que vai acontecer daqui para lá, porque aí pertence a Deus. Mas uma coisa é certa, quando eu impus a mão, a unção ela é palpável. Muitas vezes eu estou ministrando aqui e às vezes eu balanço o braço, faço assim, ó. Aí eu sinto como umas ondas saindo, umas ondas elétricas fazendo assim, ó. Aquilo é unção. Algumas pessoas chegam a ver, não é todo mundo que chegam a ver, mas acontece de algumas pessoas ver. Pessoas que veem a unção, que já viram a unção, elas dizem como são como luzes azuladas saindo, como raios. Então é o poder do Espírito Santo. E aquela mulher, de certa forma, ela teve fé. E alguma coisa Deus fez, porque quando eu pus a mão, o raio de energia entrou no corpo dela. Não sei se Deus estava restaurando a saúde dela ou se era a salvação dela, alguma coisa, não sei. Mas a unção tocou nela. Então a unção, ela é perceptível, ela é sentida também. E é importante a unção. Nós precisamos compreender cada vez mais sobre a unção. Então qual o objetivo de receber a unção? Por que receber a unção nos cultos? Existe o objetivo, né? Porque às vezes a pessoa vê alguém recebendo a unção quando ela vem, por exemplo, eu já estou aqui debaixo da unção. Eu sei quando eu estou e eu sei quando eu não estou. Nesse exato momento eu já estou debaixo da unção. Porque
Meu corpo já esmoreceu, já estou querendo ficar bamba aqui. Então já é unção. E ela pode ser aumentada a partir do desenvolver do culto. Aí vai depender do Espírito Santo. Mas por que é importante receber também a unção? Por que deve ter isso na igreja, esse mover? Não é? E tem pessoas que, algumas são tocadas pela unção e tremem muito. Né? Vocês já viram, isso é normal aqui dentro dessa igreja. Por que isso acontece dentro dessa igreja? Porque nós acreditamos. Uma igreja que não acredita não acontece não, irmão. Nós acreditamos. Que não cuidar do irmão Alcide não, do fone de ouvido lá. Ajeite lá para ele ligeiro, alguém. Então nós acreditamos na unção. E pelo fato de nós acreditar, preste atenção aqui, irmão, deixa antes lá. Pelo fato de nós acreditar na unção, só recebe quem crê. Jesus disse assim, tudo é possível ao que? Crer. Se não crer, não recebe, irmão. Se não crer, não recebe. Se você achar que não é necessário ser tocado pela unção, o Espírito Santo te respeitará. E ele não tocará em você. Agora que eu quero te dizer uma coisa, a unção tem propósito e tem objetivo. Não fique pensando que é cachorrada nem meninice. Ah, porque fulano caiu. Ah, porque fulano está se tremendo na unção. Não pense que é cachorrada nem brincadeira. Isso é a glória de Deus tocando na pessoa. Não é cachorrada nem brincadeira. Isso é bíblico. Nós começamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando Jesus disse assim aos discípulos. O que foi que Jesus disse aos discípulos? Eu quero que vocês se atentem para a palavra. Se atentem. Quando Jesus disse aos discípulos, olha, Jesus morreu e ressuscitou, não foi assim? Amém? Amém. E ele apareceu aos discípulos, não foi assim? Estou conversando com vocês. Apareceu aos discípulos. O que foi que Jesus mandou os discípulos fazer? Vá para Jerusalém e espere a promessa do Pai. Foi assim ou não foi? Vamos abrir aqui rápido. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Irmão, eu queria te pedir uma coisa. Se esforce para aprender a palavra. Se esforce, porque outra coisa, eu sempre tenho dito e vou dizer. Vão tirar a Bíblia da mão dos crentes. Vão tirar. Pode se preparar que vão tirar. Não vai ser de imediato não, mas já a programação já é de uma atualização bíblica. Pastores estão se vendendo para se adaptar às novas doutrinas que estão saindo aí. Recebendo homens homossexuais para louvar em cima do púlpito, onde a Bíblia não aprova a prática. Eu não estou falando que a Bíblia não aprova a pessoa. A pessoa é um servo é uma pessoa que nós devemos amar, cuidar e tratar. E nunca olhar com indiferença. Tudo bem, é a pessoa. Mas o pecado não há aprovação de Deus. Evangelho é arrependimento. Se não se arrepender, vai para o inferno. Arrependa-se dos seus pecados para que sejam sarados. Se não tiver arrependimento, igrejas já estão abrindo, igrejas evangélicas, abrindo a porta para o engano e para o erro. Dentro dessa igreja não vai ter isso aqui não. Não vai ter, mas não vai mesmo. Amém? Agora lembre disso, eu falo com todo respeito, viu? Eu estou falando o que é certo, o que é errado. Então presta atenção. Lá em Atos dos Apóstolos, no versículo 1, leia aí comigo na NVT, por favor. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos. Eu fico com vontade de ir ligeiro, mas é melhor ir devagar e a gente aprender, né? E qualquer coisa continua no culto de quinta. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos Todos, porque Jesus tinha mandado eles se reunir. Que eles fossem para Jerusalém e ficassem lá esperando a promessa do Pai. A promessa era o quê? Diga, o derramamento da unção. Então começou aí, irmão. No Antigo Testamento já havia unção sendo derramada sobre os sacerdotes, sobre as pessoas também. Amém? Mas aqui, olha, Jesus dando uma instrução para a igreja. Ele disse assim, ó. Todos estavam reunidos no só lugar. Vamos ler o versículo 2 em voz alta. Em voz alta. De repente, veio do céu um som de um poderoso vendaval.
encheu, diga, a unção encheu aquele ambiente. Amém? Se você começar a tremer alguma parte do corpo, não se preocupe, é porque é a unção, viu? Não fica com medo, é Deus tocando em você. Amém? E o que aconteceu em seguida no versículo 3? O que é que aconteceu? De fogo. Línguas como de fogo descendo sobre eles. Aí no versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Só até aí. Todos. Por que ficaram cheios? Porque foram tocados pela unção. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? A unção veio sobre eles. E veio de uma forma tão extraordinária que sabe o que é que aconteceu? Quando as pessoas viram que eles estavam cheios da unção, sabe o que aconteceu? Eu vou pular o versículo aqui, ó. Versículo 13, as pessoas começaram a zombar deles. Versículo 13. Mesmo capítulo, versículo 13. Começaram a zombar. Outros, porém, zombavam e diziam, eles estão bêbados. Quem está entendendo? Porque quando a unção veio, em Atos dos Apóstolos, eu adiantei um pouquinho, mas você pode ler em casa. Vou colocar aí na cabeça, Atos capítulo 2, lê em casa. Quando a unção veio sobre eles, o poder veio, eles ficaram... Irmão, como é que um bêbado fica? Quem imita aqui um bêbado aqui, David? Tu acho que tu imita melhor, vai. Imita um bêbado aí, vai. Vamos ver. E aquele bêbado que fica rindo demais? Vai ter que rir alto. É claro. Quando o cara vem dizer, vem zombar, eu estou falando dos apóstolos, dos discípulos que estavam com Cristo. Eu estou falando de pessoas que se santificavam. Eu estou falando de pessoas que buscavam a Deus. E eles, em outras palavras, estava parecendo um mané. Porque quando a unção vem sobre essa igreja, o que é que mais as pessoas fazem dentro dessa cidade? Critica. É ou não é? Até outras igrejas nos criticam. E por que critica? Porque não conhece a palavra. Eu não sou pregador de ficar só pregando sem citar versículo e mostrar, não. Eu sou pregador, na verdade eu sou um ensinador da palavra. Eu gosto de mostrar. Amém? Eu gosto de mostrar na Bíblia. Então, quando a pessoa vem ficar escandalizado e dizer, está tudo embriagado. Agora, você acha que uma pessoa que não tem entendimento, quando entrar aqui, que vê a unção em operação, eles vão dizer o quê? Está doido. Isso é cachorrada. Isso é meninice. Apesar de que, às vezes há alguns ainda aqui que às vezes pode ser que está um poucozinho de meninice. Pode ser, né? Mas a gente sabe quando está, né? Mas a gente deixa. Mas eles ficaram o quê? Zombando e diziam, estão tudo bêbado. Estão tudo bêbado, tocando na unção. Não toca não, irmão. Deixa eu te ensinar uma coisa. Nunca fale de uma coisa que você não tem compreensão. Entendeu? Porque você pode pecar. Amém? Você vai no médico, quando você chega no médico, o médico vai dizer, sente. Aí você senta. Começa a falar para o médico sem ele te perguntar para o que ele vai dizer. Cala a boca, rapaz. Se for um médico ignorante, ele vai dizer isso. Porque é ele que entende, não é você não. Estão entendendo?
Então, quando você vê uma coisa que você não entende, fecha a boca para não pecar. Quando você começar a entender, abrir os olhos, aí você vai ver o porquê. Porque tudo que Deus faz tem propósito e tem objetivo. Só para você ter uma ideia. Abra aí comigo em Isaías 10, 27, na versão ARC. ARC. Tudo que Deus faz tem propósito. E não é à toa. ARC 10, 27. Isaías vai estar aqui, ó. ARC, muito bem. Dá para vocês lerem aí? Vamos lá. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do seu pescoço, do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. O que é que despedaça o jugo? O que é o jugo? Algo que está prendendo você. Algo que está amarrando você. Pode ser uma doença. Amém? Pode ser uma fraqueza espiritual. Pode ser uma depressão. É um jugo. João 10, 10, lembre-se, Jesus disse, Satanás veio para matar, roubar e Jesus disse, eu vim para que tenha vida e vida. Eu acho que é melhor andar devagarzinho, né? Porque eu ando ligeiro, o povo fica tudo. Vida e vida abundante. E Jesus veio para dar vida abundante. Satanás veio matar, roubar e destruir. E diga comigo, e a unção? Faça assim, ó, quebra o jugo de Satanás. Vocês não acham que os discípulos não precisavam daquela unção naquele dia? Ficaram com bêbado, mas precisava ou não precisava? Precisava. Porque se não precisasse, Jesus não tinha mandado. Quem é o dono da unção? O Espírito Santo. Amém? Agora é interessante que nós estávamos lendo Atos capítulo 2, não foi? Que eles ficaram cheios da unção e parecia que pessoas como estavam embriagadas. Agora, se nós se nós pularmos mais 2 capítulos, significa que nós estamos continuando o livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, eles lá embriagados com a unção. Pula o capítulo 3 e chegamos no capítulo 4. Nós já estamos avançando. Pode colocar, Atos capítulo 4. Separa o versículo de Atos capítulo 4, versículo do 23 em diante. Mas não coloca na tela agora não, só deixa aí. Capítulo 4 de Atos, na NVT, viu? No capítulo 4, presta atenção. Pedro e João estavam diante de um conselho. Havia uma perseguição enorme contra a igreja. Jesus tinha ressuscitado, Jesus estava com o Pai. Amém? E agora a perseguição começou. Pedro tinha ido à oração, a Bíblia diz no capítulo 3. Estão prestando atenção? Pedro tinha ido orar no capítulo 3, chama-se no templo, na Porta Formosa. Quem já viu esse texto? Quando Pedro foi orar, no caminho, ele encontra com quem? Quem sabe dizer? Paralítico de nascença. Não foi assim que a Bíblia diz? Estou adiantando. Aí Pedro olha para aquele paralítico pede uma esmola. Pedro disse assim, eu não tenho prata e eu não tenho ouro. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta aí. Resumindo a história, o paralítico se levantou e andou. E houve um grande alvoroço naquele lugar. Paralítico andando. As pessoas vendo com os próprios olhos. Deus curou o paralítico. Aí os sacerdotes, os escribas da lei, os mestres, caíram em cima de Pedro, João e dos discípulos e prenderam ele. Capítulo 4, eu já estou entrando no capítulo 4. Prenderam eles.
Amém? E eles prenderam e começaram a interrogar Pedro e João. Como é que vocês fazem isso? Eu vou parafrasear. Como é que vocês estão fazendo esses milagres? É no nome de quem? Aí Pedro vai e diz, fala que o que ele estava fazendo era através do nome de Jesus. E sabe o que é que eles fazem? Eles pedem a eles, na verdade eles não pediram, eles proibiram deles falarem em nome de Jesus. Soltaram eles, vão, mas não falem mais no nome de Jesus. Significa o quê? Que o diabo não quer que nós falemos no nome de Jesus. Como assim, pastor? Ele não quer que pregue salvação no nome de Jesus? Ele não quer que ore pelos doentes no nome de Jesus? Olha a inquietação de Satanás. Um dos assuntos que eu vou dar no culto de domingo agora 8 é ensinando sobre isso. Satanás vai tentar banir o nome de Jesus da face da terra. Porque o chip biológico que vai interagir com a mente humana, ele vai começar a dominar também a mente. De uma forma tal que o Satanás, o anticristo, vai ter um governo completo até na mente das pessoas. É assim que... Irmão, não vai se falar mais em Deus na face da terra, não. O negócio é sério. Mas vamos aqui, vamos voltar. Quem está entendendo? Glória a Deus, dá glória a Deus. Agora vamos lá para Atos, capítulo 2. Capítulo 4. Olha aí, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o versículo, viu? Versículo 17, só para testificar o que eu falei aqui. 4,17, leia comigo. Foi o sacerdote, eles ordenando Pedro e João não falar no nome de Jesus. Vai lá. Ó. Mas, para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los que não falem nesse nome a mais ninguém. Então chamaram de volta no versículo 18 e ordenaram que nunca mais falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Estão entendendo até aí? Agora, olha a resposta de Pedro, a ousadia. Leia aí o versículo 19. Está na tela? Vai. Pedro e João, porém, responderam. Olha a ousadia de Pedro. Você acha que Deus quer que a gente obedeça a vocês e deixe de obedecer a Ele? Versículo 20, olha o que Pedro diz. Lê aí. Amém? Versículo 21, os membros do Sinédrio falam novamente. Vai lá. Soltaram eles. Glória a Deus. Só que quando soltaram eles, presta atenção aqui. Amém? Tem alguém com sono aqui? Fique de pé um pouquinho, estira a mão. Pode ficar de pé, estirar a perna. Para despertar aí se tiver alguém com sono. Estira a perna um pouquinho aí. Pode estirar. Pode se levantar todo mundo. Eu pedi para todo mundo se levantar. Não é todo mundo. Estira a perna aí. Nós estamos aprendendo Bíblia. Vamos aprender Bíblia. Estira a perna, balança o braço. Glória a Deus. Dá glória a Deus. Pronto, pode sentar. Aleluias. Quando eles soltaram os discípulos, eles correram e foram se encontrar com os demais discípulos para fazer o quê? Diga, orar. Aí nós vemos isso na Bíblia. Vamos ler. Versículo 23. Eu vou lendo e vocês vão acompanhando aí, tá certo? Versículo 23.
Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos. E lhe contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram junto à voz e oraram a Deus. Estão acompanhando aí? Está igual? Amém? Versículo qual agora? Ao ouvir o relato, todos perseveraram, e vamos lá. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram junto à voz e oraram. Aí ele começa a oração. Ó soberano Senhor, Criador do céu e da terra, do mar e de tudo que nele há. Aí ele começa a citar a oração. Isso é Pedro orando, junto com as pessoas. Vamos ler a oração? Quem quer ler aqui? Amém. Vamos ler o versículo 27, ou você tem preguiça de ler? 25. Falaste muito tempo, era Pedro orando a Deus. 25. Vamos lá? Falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo, nas palavras do nosso antepassado Davi, teu servo. Porque as nações se enfureceram tanto, porque perderam tempo com os planos inúteis. Os reis da terra se prepararam para guerrear. Tem que ser mais rápido vocês aqui, da mídia. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Amém? 27, vamos lá. De fato, isso aconteceu aqui nesta cidade. Pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo a quem ungiste. Tudo o que fizeram, vamos igreja, tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. Amém? Versículo 29. Coloca na NVI. NVI. Calma. Coloca na NVI. Agora olha o que Pedro diz. E agora, Senhor? Ouve. Não só lê aí, só acompanhando. E agora, Senhor? Olha o que Pedro diz. Ouvem as ameaças deles. Foi o que Pedro disse? Está diferente a versão, né? Deixa eu mudar aqui, Versículo 29, né? Agora, Senhor, olha Pedro, considera as ameaças deles. Havia uma perseguição. Eles estavam querendo prender eles, soltaram, queria proibir deles falar do nome de Jesus. Foi assim que aconteceu? Aí Pedro vai e ora ao Senhor, diz, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Foi o que Pedro pediu? Capacitação. Deus respondeu ou não respondeu? Sabe o que aconteceu? Vamos ver aqui na Bíblia. Pedro continua orando no versículo 30. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Agora o versículo 31, depois que ler, você tem que dar um glória a Deus para estrondar tudo, viu? Olha o 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam unidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu falei Atos capítulo 2, pode deixar esse versículo. Ainda agora eu falei Atos capítulo 2, o Espírito Santo vindo sobre eles, e eles sendo cheios e ficando como embriagados, receberam uma unção e ainda oraram numa língua que ninguém entendia. Aí eles saem com ousadia para pregar o evangelho, e eles curam logo o enfermo. Por que eles curaram o enfermo? Porque a unção estava neles. Amém? Capítulo 3, capítulo 4, eles são levados para o Sinédrio para ser presos. Mas eles não tinham como acusar, a cura tinha sido notória. Um paralítico já de idade avançada sendo curado e era de nascença. Amém? Aí eles dizem, olha, vocês não podem mais falar no nome de Jesus. E eles vão e saem.
E eles vão se encontrar, e vão se encontrar como nós estamos nos encontrando. E eles vão e oram ao Senhor. E uma palavra ele diz: capacita os teus servos. Pela segunda vez, Deus derrama a unção sobre eles. Olha para seu irmão e diga assim: meu irmão, não significa, porque você foi tocado por a unção uma vez, que você não precisa mais. Quanto mais você ser tocado pela unção, diga: mais poder, mais poder, mais poder sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Não, acho que vocês não entenderam. Olha o que a Bíblia diz em Salmo 45, versículo 7. Pode colocar. Agora eu quero que você coloque aqui nessa versão aqui, ó. Eu não coloquei a versão não. 47, pode ser na NVT mesmo, aqui a gente estava lendo. 45, versículo 7. A Bíblia diz que a unção também traz alegria. Significa que acaba com depressão. Porque você vem aqui e quer voltar novamente à unção. Olha o que a Bíblia diz. Amas a justiça e odeia o mal, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Vai ler, o teu Deus te ungiu. Derramou sobre ti o óleo da alegria. A unção é poderosa, irmão. Li um versículo mostrando que a unção quebra jugo. Li um versículo que a unção traz alegria. Por isso que a igreja da gente ri muito. Parece que tem uma coisa na sua barriga fazendo cosca. É a unção. Amém? Pode tirar o versículo. Então volta lá para Atos dos Apóstolos novamente, capítulo 4, versículo 31, porque eu quero que essa palavra entre no seu coração. E você vai ler novamente. Versículo 31. Agora é na NVI, viu? Você tem que ser boa no dedo. Ser boa no dedo. Vamos lá. Lê de novo. Lê de novo. Lê a Bíblia. Espera aí. Então, pai, no seu irmão, diga: lê a Bíblia, irmão. Aqui dentro você vai aprender a ler a Bíblia. Aleluia! Foi a unção, foi, irmão? Ele deu um choque ali. Ele fez assim. Foi um choque ou foi um medo? Eita, Jesus. Depois de orarem, irmão, presta atenção. A Bíblia diz, depois que eles oraram, quem estava enxergando uma palavra tremeu ali? Depois que eles oraram, tremeu. O que foi que tremeu? Tremeu o lugar, bicho. Aí tem gente que fica falando, mas fulano está tremendo na igreja. Tu vai falar mesmo é quando esse prédio tremer. É. Por enquanto é só as pessoas que estão tremendo da unção. Mas haverá um dia que você vai sentir esse prédio tremer. E quando o prédio tremeu o lugar em que estava reunido, todos foram cheios do Espírito Santo. E porque Deus sabia que eles precisavam, foi que eles pediram. Está chegando o áudio, irmão? Tá? Que foi que eles pediram? Capacita-nos. E Deus deu a capacitação. E como a capacitação veio? Por meio da unção. E foi tão forte. Foi tão forte que eles saíram de lá sem medo de perder a vida. Muitos morreram decapitados. Muitos morreram queimados. Outros cerrados ao meio, mas não negavam a palavra.
Olha para seu irmão e diga assim: irmão, a unção incomoda o inferno. A unção incomoda Satanás. A unção quebra o jugo. A unção vai fazer essa cidade virar de cabeça para baixo. Aleluias. Aleluias. Deus é bom, né? Pode vir para cá, Ministério de Louvor. Deus é bom. Aleluias. Glória a Deus. Jesus é bom. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Eu vou parar aqui. A mensagem não terminou não, viu? Pode tocar antes. A mensagem não terminou não. Mas eu dei uma parte dela. Porque quinta-feira eu continuo. Porque o que o Espírito Santo queria que eu fizesse e ensinasse era mostrar à igreja o propósito da unção. É tirar da mente das pessoas a dúvida. Amém? Será que isso é verdade? Será que está na Bíblia? Será que isso é real? Quem foi uma pessoa que me disse esses dias? Não. Quando eu entrei, eu pensava que isso era a pessoa se fazendo. Foi Paulinha, foi? Não foi assim? Se eu entrei, pensei que era tu também. Como era que tu pensava? Dá um microfone ali a dele. Eu pensava que o pastor pagava as pessoas para se fazer. Eu tinha que trabalhar para pagar para o povo para ficar fazendo cena aqui. É. E Paulinha, como foi, Paulinha? Conta aí. Aleluias. Logo quando eu entrei, eu vi assim as pessoas caindo, tremendo. Eu falava, oxe, negócio esquisito é esse? Isso é macumba, é? Até que o dia a unção veio sobre mim, me pegou também. Aí eu acreditei. Mudou alguma coisa quando você começou a receber a unção? Mudou o que tanto? Fala menos um pouquinho. Vai todo. Vai todo. Mudou muita coisa na minha vida. Muita mesmo. Depois que eu comecei a receber a unção. Você era uma pessoa depressiva. Era muito. Eu passei 9 meses fazendo tratamento contra ansiedade e depressão. Do Rio de Janeiro para aqui. E depois que eu comecei a ir para a igreja, minha vida mudou bastante. Hoje em dia eu sou outra pessoa. Sou mais calma. Eu me lembro que Paulinha disse que quando ela se converteu, né, aí alguém disse, não precisa dizer o nome da pessoa não. Como foi desse? Tu vai logo para aquela igreja que o povo... Logo quando eu me converti, uma pessoa falou, uma pessoa também que E era crente, né? Também falou assim, que escolheu a pior igreja para tu congregar. Porque é uma igreja que fica as pessoas caindo no chão e eu gosto de coisa mais tranquila. Preste atenção. O que vale não é se caiu, se não caiu, se tremeu, se não tremeu. O que vale é, está mudando sua vida? Está melhorando? Demais. Até agora, esse dia eu falei para uma colega minha que poderia ter a melhor muda que tivesse aqui na Betim, que eu não trocaria a missão. Está mudando ou não está, Tiago? Sim, teve uma vez na Filadélfia que Tiago não conseguia cair, não era? Aí Tiago vendo o povo recebendo a unção. Aí Tiago disse, eu acho que eu vou cair aqui para ver. Assim não vale não, irmão. Porque lá na Filadélfia, lá o povo caía muito. O pastor dizia, recebe, o povo caía. Depois eu vou cair para ver o que o povo veio. Aí eu fui para a fila, fiquei na frente, não lembro como fosse hoje. O pastor disse, receba! Aí eu não senti nada no chão agora, aí me joguei para trás. Aí deitado no chão assim. Misericórdia. Senhor, me perdoe, Senhor. Aí eu fiquei bem paradinho, eu digo, ainda não vi nada. O povo estão vendo o quê? O pastor, deixa que o povo, Deus está trabalhando. Eu digo, só se for nos outros, porque ele não tá. Aí eu peguei, abri o
olho e era gente caindo de uma noite, ainda tem gente no chão. Deixa, quem não pudesse narrar, deixa. E eu lá, quando eu abro minha mão, quando eu abro uma beirinha do E assim, que eu vi que só tá eu no chão, eu digo, misericórdia. Digo assim, eu perdoe, aí me sentei, aí vim pra casa, eu pedi perdão, eu perdoe, não cai mais nunca de jeito, só se a unção vir. Mas depois que realmente eu entendi sobre a unção, eu digo a você, todas as vezes que eu recebo essa unção aqui, irmãos, o mais importante, eu quero dizer a vocês hoje, não é tanto receber a unção, mas é manter a unção que você recebe. Porque não adianta você também receber uma unção aqui e amanhã você dá de graça para o diabo aquilo que você recebeu hoje. Tiago fez um diagnóstico que deu um problema no rins que se fosse confirmado mesmo, ele ia fazer aquele, como é? Hemodiálise. Já fez, hein? Tá curado já? Glória a Deus. Quem curou? Jesus. Só que ele não precisou não. E por que não precisou? Por causa da unção. Jesus curou ele fez outro exame, voltou lá e não deu mais nada. Não foi assim, Tiago? Foi verdade, não deu mais nada. Quem conhece irmã Terezinha? De pé. Olha, ela é simpática agora. Porque quando ela chegava aqui, só de você olhar para ela, você tava com vontade de sair chorando. Era uma depressão triste, né, irmã? Tinha medo de tudo. A irmã tinha medo de tudo, não era? Tinha medo, não ficava só não. Ficava só não, né? Tinha que ter uma pessoa perto. Tinha que ter uma neta, uma minha filha. Tinha que ter não tinha que morar um ano perto dela, do meu gênero, pra ter gente perto de mim. E agora, só vi sorrindo agora. A irmã tomou uma, foi? Agora eu tô muito Tomou uma dose do Espírito Santo, não foi? Só vive rindo agora. Ó, a unção da alegria vindo ali, ó. Fica perto dela, ela tá recebendo unção da alegria ali, viu? Cadê os diaconisa? Fica perto dela. Olha o versículo se cumprindo aí, ó. Se o que eu preguei é verdade, a unção vem sobre ela agora. Se o que eu preguei é verdade, a unção vem sobre ela agora. Deus é muito bom. Toca nela, Espírito Santo. Toca, levanta as duas mãos, tira o microfone dela. Para ela receber mais a unção. Toca nela, Espírito Santo. Toca nela, Espírito Santo. Aleluias. Glória a Deus. Desse aqui, quem mais vai? Quem crê na unção? E pessoas que têm muita sensibilidade para receber a unção. Você sabia disso? Lembre-se, a unção quebra jugo. A Bíblia fala da mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus porque ela dizia e pensava: se eu tocar, apenas tocar, serei curado. E a Bíblia diz que quando ela tocou, a virtude, ou seja, a unção, passou de Jesus para ela. E ela foi curada instantaneamente pela unção. A unção está aqui, ó, já está nesse altar aqui. Amém? Eu vou fazer isso por direção do Espírito Santo. Para você ver que a unção é tão grande e é palpável, eu estou segurando esse microfone só para você ver. Fique de pé aí, David. Eu vou entregar esse microfone a David. E a unção vai vir. Só porque eu estou tocando, a unção do Espírito vem sobre ele. Quando ele pegar nesse microfone. Pode ficar perto dele. E tudo tem propósito. Quem era a vida de David antigamente? David chegou na igreja, David era carregado de demônio. Ele foi expulso de demônios. Caiu igual uma serpente assim, ó. Nunca mais manifestou demônio. Ele tinha um problema na vida dele que ele confessou a mim e Deus libertou ele. Por causa da unção. Você aguenta pegar aqui?
Segura. A unção. A unção. Deus vai começar a tocar em algumas pessoas. Eu não sei o que Ele vai fazer, se é curar, se é capacitar. Fique só com... Entregue só seu coração na mão do Espírito Santo agora. Deixa a unção começar a vir. Deus é o reino teu, o poder e sua é a glória para sempre. Amém. É um propósito. É um propósito. É um propósito. Cada propósito, a unção vai tocar debaixo de cada propósito. Só de você chegar no altar, vocês já vão perceber aqui, ó. É um propósito. É um propósito. Eu vou pedir a ajuda de alguns